Fala, meu reagente, Lavinho aqui com vocês para mais uma questão de Enem 2020, questão 116, prova amarela. E aí a gente vai trabalhar uma questão de estequiometria, que ela envolve novamente consumo de combustíveis em comparado aos consumos dos elétricos. Observa, carro elétrico é coisa que veio para ficar. Então você vai ter sempre uma gama de perguntas, uma gama de questões que podem estar sempre comparando, e essa não foi a primeira. Essa foi de 2020, mas em 2024 já tem outra questão, já comparando o tamanho de bateria com o consumo do carro. Então se liga aí que o consumo de bateria vai ser sempre uma coisa corriqueira em provinha do Enem, certo? Então se liga aí, vamos resolver junto. Segura, pausa o vídeo para poder ler enunciados com calma, bem devagarzinho. Depois eu vou fazer minha análise dela, tá? Mas antes disso, se eu perguntar, deixa eu pedir logo, já curta o vídeo, compartilha com a galera. Dá uma força que eu estou levando para vocês. Ensino de química, resolução de questões de Enem, que é coisa importantíssima para vocês que estão fazendo, principalmente você que é de escola pública, que você que sofre uma eventual defasagem no ensino de química, tá certo? Então compartilha com a geral, galera, compartilha. E você de todo o Brasil, se puder, já me diz aí de onde é que está assistindo esse vídeo, tá certo, pessoal? Vamos embora? Cuida! O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca de desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar as emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molecular igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem em média 2,6 mols de CO2 por quilômetro rodado, e elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Aí está aí a equação, né? C2H5OH, 3O2, dando CO2 e 3 águas. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro carro elétrico. E aí os dados de onde vem a fonte, de onde vem a questão, ele quer a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto. É o que ele está querendo, né? E isso para uma rodagem de 1.000 km. Então vamos embora, primeiramente, organizar esses dados. Como é que eu vou fazer? Observa comigo, tá certo? Acompanha comigo, vai tirando o pino da tela, escreve, anota no caderno, benção. Anota, porque senão tu não aprende, cara. Anota no caderninho, senão você não vai conseguir memorizar. O cérebro só grava direito, o cérebro só guarda informação. Quando você escreve, é muito melhor, está provado isso. Então, vamos primeiro organizar esses dados. Como, Lavinho? Como, querido? Vou colocar aqui carro versus emissão. Então, ó, carro versus emissão. Beleza? Qual é o tipo do carro? O carro movido a etanol, que eu vou chamar de ETOH. Beleza? Etanol. E aqui eu vou colocar a emissão dele, 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, certo? Mesma coisa para elétrico, ó. Elétrico vai ser quanto? 0,45 mol de CO2 por km rodado, beleza? Então aqui eu já tenho a quantidade, ó, de mol de CO2 por dois carros que eu vou trabalhar com ele. Só que aí ele te dá, eu posso já fazer o seguinte, já ajuda muito a minha vida. Quantos quilômetros ele roda no total? Volume rodado. Ele vai rodar o quê? 1.000 km. Então observa, se esse carinha aqui emite 2,6 mol para cada quilômetro, se eu fizer isso vezes 1.000, isso dá quanto? Dá, ó, 2,610 como vai ficar 2.600 mol de CO2 em todo o trajeto de 1.000 km, certo, pessoal? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Se eu multiplico 0,45 mol por 1.000, aí eu vou ter aqui, ó, por 1.000, né? Cadê o 1.000, cara? Ó. Então aqui, ó, igual a 0. Opa, errou! 450 mol de CO2 em todo o trajeto de 1.000 km. Opa! Então observa, eu já tenho aqui, ó, a quantidade de mols que foram emitidos, 2.600 de CO2 para o carro a etanol, 450 mols de CO2 para o carro elétrico. Mas aí eu posso pensar, qual é a reação de combustão do etanol? A questão diz o seguinte, ó, que C2H5OH reage com 3O2, dando
C2CO2 mais 3H2O. Deixa eu encurtar essa setinha aqui para não ficar tão feio. Observe uma coisa que é muito importante em estequiometria. Aprenda a ler as equações de duas formas diferentes. A primeira, você precisa identificar visualmente quem não está reagindo, quem não interessa para a conta. Tá vendo que ele não fala de O2 na questão? Ele só quer saber o etanol e o CO2. O2 não participa, a água também não. Então posso já apagar daqui direto. A segunda pegada. Já que não participa, eu vou precisar agora fazer o quê? Identificar quantos mols eu tenho aqui de cada substância. Hein? Observe uma coisa. Esse númerozinho que vem na frente de cada substância é o meu segredo da história. Porque aqui eu estou dizendo para você que eu tenho 1 mol de etanol para cada quantos mols de CO2? 2 mols de CO2. Ou seja, 1 mol de etanol, quando queima, produz 2 de CO2. E aí, acabou minha conta, basicamente. Por quê? Eu posso já fazer direto, colocando os 2.600 aqui. Só que aí tem um detalhe que é onde entra justamente a pegadinha dessa questão. Observa, ele fala no finalzinho do enunciado quanto de CO2 deixou de ser emitido. Ou, na verdade, quanto de economia foi feita com o etanol. Então, observa, se o carro a etanol produz 2.600 mol de CO2 e o carro a álcool, que eu vou aqui apagar e você vai entender por que agora, ele produz somente 450 mols de CO2, se eu subtrair um do outro, eu vou ter a quantidade de etanol que deixou de ser emitido. Olha só que legal. E aí ficaria assim, ó. 0 por 0 é 0 mesmo. 10 menos 5 vai dar 5. A sobe 1. 6 menos 5 dá 1. Não sobe nada. E o 2 desce. Fiquei com 2.150 mols de CO2 não emitido. Olha só que legal. Fiquei com a quantidade de CO2 que não foi emitido. Observa. Se 2.150 mols de CO2 não for emitido, é a mesma coisa que eu dizer que uma quantidade de etanol foi economizada. Então, quem é esse carinha? É simplesmente eu colocar aqui, ó, 2.150 mols de CO2 e aqui eu vou colocar X. Um detalhe importante para você que já está com um nível mais avançado um pouquinho. Duas opções para você fazer isso aqui, para você que está aprendendo agora também. Ou você faz a conta como está aqui e vai achar a metade desse valor aqui em X. Esse valor de X vai ser a metade desse. Ou você faz a conta substituindo esse valor de 1 mol pela quantidade de massa, pela massa molar do etanol. E quem é a massa molar do etanol? 46 gramas por mol. Está no enunciado também. Você pode fazer isso numa boa, não tem problema nenhum. Vamos fazer pelo método mais longo, né? Aí você me diz no comentário qual é o método que você prefere. Se você quer que eu faça ele depois substituindo aqui para 46, desculpa. Ou do jeito que eu fiz, tá bom. Você vai me dizer, certo? Diz aí. Tempo. Vamos lá. Bora embora? Então, qual é a metade de 2.150? 2.150 dividido por 2. Se esse valor aqui é a metade desse, esse aqui vai ser a metade desse, né? Então, ó. 150 dividido por 2 vai dar 1.075 mols de etanol. Essa é a quantidade, mas não tem resposta para isso, né, pessoal? Por quê? Porque ele quer essa massa, ele quer isso aqui dado em quilograma, ele quer isso tudo em quilo, certo? Mas para eu achar isso em quilo é fácil. Quanto é que daria isso aqui vezes 46? Por que vezes 46, Ladião? Porque é a massa molar do etanol. Ele não quer resposta em mol, não tem resposta em mol, ele quer a massa em grama. E, logicamente, depois de grama, você converte para quilo. Então, quanto é que vale isso aqui? Vai dar 49,0450 gramas ou 49,45 quilos, que corresponde a 50 quilos aproximadamente, que é a resposta daí da letra A da minha prova, né? Obviamente. Ah, não, a resposta é a mesma, só muda a ordem da questão, né? Valeu, esqueci esse detalhe. Então, letra A, 50 kg de etanol, quer dizer o que na prática? Que ele economizaria 50 kg de etanol se ele utilizasse a bateria, o carro, a bateria, no caso, o carro elétrico. Certo, pessoal? Então, eita, tô começando a suar. Estequiometria não tem para onde correr. Estequiometria é
raciocínio e organização. Você precisa das informações para você poder executar as contas. Você não tem para onde correr se você não organiza os seus valores, se você não organiza os dados. Você se perde. É muito complicado se você não tem organização de cálculo. E aí, então, essa foi a questão 116 de 2020 de hoje. Eu espero que tenham gostado. Volta o vídeo, assiste de novo. Tenta fazer ela. Pega a internet na prova amarela. Pega a questão qual foi. Ou da tua prova, se tu tiver uma prova bacharel azul, rosa, sei lá, verde. Não sei. Procura a questão lá, né? Refaz ela com calma. Refaz ela de boinha. Certo? Depois, se tem dificuldade, volta no vídeo, assiste ele de novo, assiste fazer ele de novo, para você poder fazer e ter segurança para fazendo, tá? E outra coisa, o que fica aqui não é só resolver de questão, é você entender os passos que a estequiometria pede, certo? É preciso que você faça relações de mols, que você entenda que isso aqui é o número de mols da substância e que eles têm relação com massas que você pode substituir se você quiser. Existe relação de mol com volume, relação de mol com número de Avogadro. Existem N relações com mol que você precisa estar atento se você pretende fazer um bom Enem e acertar mais de 80% em Química. E se você está procurando ainda uma consultoria, uma mentoria para gabaritar, fazer mais de 800 na prova de Química, fala comigo no direct, segue nas redes sociais que vão estar aqui embaixo, na primeira descrição do vídeo também. E aí, a gente conversa depois no privado, beleza, galera? Forte abraço, valeu e cuida, papai. Vamos embora?